Olá, a paz. Você já percebeu como a nossa mente, ela nunca descansa? São notícias ruins, decepções, medos, expectativas frustradas e tudo isso vai se acumulando. E quando vemos, já estamos totalmente cansados e esgotados por dentro, A nossa mente, ela tem um controle de nos paralisar fisicamente. Já viu aquele dia em que a gente está tão cansado mentalmente que a gente não quer levantar da cama? A gente não quer fazer, às vezes, coisas que nós mais gostamos devido à nossa mente, né? E nós nunca tivemos tanta informação como hoje, né? E com isso, nós vamos ver pessoas mais ansiosas, mais confusas, mas acredite, sabe? Deus, ele se importa e muito com a sua mente. E Romanos 12:2 vai dizer: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim como vocês conheceram a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável, sabe? Nós vamos ver que não é fugir, do mundo, mas não deixar, que ele dite como você pensa e vive. A mudança verdadeira, gente, ela começa nada mais do que na nossa mente, E é verdade. Às vezes o nosso maior obstáculo é primeiro a nossa mente, Quantas vezes a gente pensa em fazer algo, em conquistar algo e a nossa mente, ela nos diz tanta coisa, ela tenta nos colocar tanto obstáculo, sabe? Tanta confusão. Porém, é um momento que a gente tem que parar para pensar, Por que eu tô pensando isso tudo? O que Deus pensa sobre isso? O que Deus pensa sobre mim, Augusto Cury, ele vai dizer assim: ninguém pode aprisionar a sua mente se você aprender a gerenciar seus pensamentos, E ele também vai dizer algo que eu gosto muito, Nós não podemos controlar ninguém de rasgar a nossa pele, mas nós podemos controlar, o que deixamos entrar na nossa mente. Esse controle nós temos, Então, por que estamos cada dia, gente, deixando que os ruídos, que os ruídos venham estar entrando, sabe, na nossa mente, maltratar a nossa mente, E juntamente o físico também fica, muito cansado. E esse ruído da mente, ele vem de excessos de notícias, de decepções com pessoas, expectativas não atendidas e comparações constantes com o outro. Às vezes a gente vê uma outra pessoa vivendo algo que a gente se pergunta por que a gente não está vivendo, por que não viveu. Isso a gente já começa a maltratar a nossa mente, sabe? Por comparação, Em Provérbios 4:23 vai dizer: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele também depende toda a sua vida, sabe? E acreditem, O que entra hoje na tua mente vai totalmente governar a tua mente, a tua vida, amanhã. Jesus também, ele viveu
cercado de pressões, multidões, más notícias, rejeições, né? Em Marcos 1,35 vai dizer, né? De madrugada, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ele ficou orando. E você? O que você tem feito quando a inquietação toma conta de você, né? Em Lucas 10, 41 e 42, onde Jesus ele visita Marta e Maria, ele vai dizer a Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, sabe? Então, olha isso. Jesus ele já nos ensinava que o descanso da mente começa na presença de Deus, gente. E aí você vai me perguntar, então como vamos silenciar a mente na prática? Primeiro nós temos que aprender a trocar informação por intimidade, né? Em Salmos 46:10 vai dizer: aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, né? E outra coisa é entender que nem tudo, gente, precisa ser acompanhado. Eu vou te dar um exemplo sobre mim mesma. Eu tô há 4 meses sem Instagram, sabe? E por que eu decidi isso, né? Às vezes o inimigo ele é ótimo para nos controlar a nossa mente, né? Com aquela verdade de que não tem nada a ver. É só para isso, sabe? Vou dar um exemplo também. O TikTok, né? Eu gostava muito do TikTok para ver receita, né? Que eu gosto de cozinhar. Então, às vezes eu voltava na minha mente assim, mas eu só tenho TikTok para ver receita. Só para isso, né? Só para isso. Só que quando você vai ver uma receita, você bota o seu dedinho. Por mais que tenham conteúdos que vão te agregar espiritualmente, você vai ver uma palavra, você vai ver um versículo. Mas acreditem, irmãos, hoje, sabe, o nosso maior alimento, sabe o que é? A palavra de Deus, a Bíblia. Esse é o nosso maior alimento, sabe? Então o Instagram, eu tava vendo em que eu tava absorvendo informações demais, sabe? Informações na qual eu tava começando a ficar apreensiva, preocupada, e eu vi que aquilo não tava sendo bom pra mim, né? Então o que eu decidi? Fazer um detox de Instagram. Ficar 1 ano sem Instagram e confesso, sabe? Esse silêncio dessa rede social, sabe? Sem Instagram, Facebook para quem tem sido a melhor coisa para mim, sabe? Porque acreditem de verdade, né? Silenciar, gente. Silenciar não é ignorar o mundo, não, é proteger a nossa alma, sabe? Claro que nós não vamos ficar bitolados, né, e não saber de nada. Mas pare de achar também que você precisa saber de tudo. Sabe, 24 horas do seu dia, você quer saber. Gente, aprenda a silenciar. Sabe, aprenda a filtrar, sabe, tudo que realmente você precisa saber e o que não é necessário, né? Então transforme, sabe, os seus pensamentos em orações, pois o que não vira oração, gente, vira peso. E Filipenses 4:6 fala sobre o quê? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo por meio da oração e da súplica. Então substitua teus pensamentos, né? Não apenas tente apagá-los. A mente, gente, ela não fica vazia, não, tá? Quem dera se a gente colocasse a nossa mente assim, nada, sabe?
Mas nós precisamos então alimentar a nossa mente de coisas boas, sabe? De verdades, né? E comece a aceitar também, né? Algumas decepções, né? Algumas decepções, gente, elas são livramentos. Para de se cobrar tanto pelo que não aconteceu, né? Em Provérbios 16:9 diz, né, que o coração do homem faz planos, mas o Senhor, Ele é quem dirige os nossos passos, né? Então, às vezes o que nos decepciona hoje, gente, nos poupa amanhã, tá? Deus, Ele não nos chamou, não, para viver com uma mente em guerra, ao contrário. Ele nos chamou para ter o coração em paz. E hoje, para finalizar, eu te convido a entregar suas preocupações, a silenciar a sua mente diante de Deus e pedir paz, sabe, no meio do barulho que você está vivendo, né? E que Deus blinde a tua mente de tudo o que vem tirando a tua paz, sabe? Às vezes a gente para pensar e a culpa também é nossa. Às vezes a gente vive uma vida, ai, eu tô tão ansiosa, mas por que você tá ansiosa? Será que é porque você tá preferindo ouvir a verdade do mundo, a verdade dos ruídos externos, do que a verdade da palavra de Deus? Será que não seria melhor você pegar essa ansiedade que hoje você está vivendo, dobrar o seu joelho e pedir a Deus paz no teu coração e se livrar um pouquinho de algumas informações, né? Às vezes a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda, e isso eu demorei um pouco para entender, eu não vou mentir para vocês não, tá? E ainda, quando acontece, na hora eu largo assim o telefone e falo, Senhor, me desculpa. Quantas vezes a primeira coisa que a gente faz ao acordar é pegar o nosso celular? Eu fiz isso durante muito tempo da minha vida. Mas quando você começa a entender que as primícias, os primeiros segundos, os primeiros minutos não é nada mais, sabe? Quer dizer, as primícias, o que é mais importante é o que é entregar a Deus. Quando você abre seu olho, mesmo com o seu despertador gritando, desliga o despertador, mas quando você respira, Senhor, obrigada. Meu Deus, eu tô de pé, eu tô viva. Quando você começa, sabe, a entregar para Deus aquela tua a tua respiração que você tá ali sentindo, o teu dia que Deus está te permitindo, quando você começa a agradecer, as preocupações vão indo embora. Porque você tá entendendo que Deus te permitiu viver mais um dia. Para quê? Sabe, aquilo que talvez não tenha dado certo ontem, hoje você tem mais esse dia, Deus está te permitindo viver. Então, quando a gente entende que a gente pega o celular no primeiro segundo que a gente abriu os olhos e já vai olhar o WhatsApp, já vai olhar notícia de não sei o que, Instagram, acabou. É você entender que você está confiando nas notícias que você está vendo, na mensagem do WhatsApp que você vai receber, no e-mail que você está esperando. Sabe? E não confiando em mais um dia que Deus te deu, que Ele tá te permitindo viver. Então são pequenas coisas que às vezes a gente vai vivendo durante o dia, em que é culpa nossa mesmo. Então quando você começa a entender que o teu acordar pertence a Ele, que você agradece, né? Quantas pessoas deixam para fazer o devocional no final do dia? Deixam para ler a Bíblia no final do dia e amanhã
Enfim, Deus está te dando a oportunidade de começar esse dia. Às vezes a gente passa a noite, sabe, dormindo mal com tantos pensamentos, tantas coisas. E por quê? Porque durante o nosso dia nós procuramos nos alimentar de tudo, menos do que Deus nos pede. Aquietai-vos, não andeis ansiosos. Buscai a Deus em primeiro lugar. Então, sabe, nesse dia, né, eu quero de verdade, eu te desejo para mim, para você, que Deus blinde, sabe, a tua mente, que Deus blinde a nossa mente, né, de tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, e que Ele nos dê armas espirituais, sabe, para que possamos vencer a cada dia o que tem lutado com a nossa mente. Então, que Deus te abençoe. Entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que Deus te abençoe.